Quando a gente fala em diagnóstico, quanto antes a gente recebe o diagnóstico correto, melhor. E quando a gente fala em sinais iniciais de algumas doenças, imprescindível ficar atento. Então, o doutor Leandro Teles, que é neurologista, está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bom? Bem, você? Tudo ótimo. Antes de entrar, Kátia, pode falar. Você mostrou o pessoal jogando o gelo, a água. Achei interessante essa campanha. E essa campanha é para aumentar a visibilidade de uma doença neurológica, que é a ELA. ELA, ela, como se fosse ele e ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. E essa é uma doença sem cura, né? É uma doença neurológica motora, progressiva, onde a pessoa vai perdendo os movimentos. Isso leva ao falecimento. Hoje a gente não sabe a causa e também não tem um tratamento específico que possa evitar essas mortes, né? Então tem que se arrecadar um número maior de dinheiro, de quantia mais elevada que a gente puder, para pesquisas, talvez. Quanto mais a gente fala nisso, mais recursos podem chegar para tratar ou para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Ou algumas pesquisas para a gente ver o que acontece no corpo da pessoa, no cérebro, né? A medicina ainda está devendo para esses pacientes uma solução. Então, esclerose lateral amiotrófica, doença de Lou Gehrig, que você falou, esse é um jogador de beisebol famoso nos Estados Unidos que teve a doença e faleceu dela, então ele ficou famoso, né? Então é uma doença motora progressiva, inexorável, sem tratamento, que leva às vezes a um comprometimento grave em meses, a poucos anos, e que todo mundo aí está à mercê. Então eu acho legal a campanha e acho legal a gente dar o crédito para a doença, para ela. Né? Podemos um dia falar sobre ela. Eu acho que sim, um belo tema. Seria uma boa. Bom, hoje a gente resolveu falar sobre os sinais que o corpo da gente demonstra quando o cérebro está doente. A gente fala assim, o cérebro está doente quando? Ah, é depressão? Ah, é estresse? Mas são muitas as doenças, né? Isso é uma coisa que varia. Então, na verdade, desde que eu me formei, acho que a pergunta que eu mais recebi na vida, desde 2006, desses últimos 8 anos, foi isso. É normal? Então eu passo, até mais agora que eu estou vindo aqui no programa, às vezes me encontro na rua com uma certa intimidade e a pessoa me fala um sintoma cerebral qualquer, eu estou com formigamento, é normal, eu esqueço o nome das pessoas, é normal. Então é difícil, porque como é um sistema complexo, o cérebro faz tudo. Ele se emociona, ele raciocina, ele sente o corpo, ele produz o movimento. Então é normal você ter as oscilações. Então você pode oscilar. Eu posso esquecer algumas coisinhas. Pode. Você pode ter um formigamento eventual, uma dorzinha de cabeça eventual. Agora, o limiar do que é normal, do que é esperado, para aquilo que é uma doença que exige, isso é muito difícil. Por isso, muita gente demora. Hoje no Brasil, a gente demora para fazer diagnóstico de tudo. Alzheimer, você fala, é da idade, faz diagnóstico moderado a grave. Autismo, a gente não faz diagnóstico com 3 anos, faz com 7, 8 anos. Esclerose múltipla demora 1 ano, 2 anos para chegar ao diagnóstico. Porque eu acho que a gente deixa passar alguns sintomas evidentes e, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com sintomas bobos. Então, quais seriam esses sintomas evidentes, que são aqueles que a gente tem que ficar mais atento se a gente vê que tem uma certa repetição? O cérebro, na verdade, ele faz 3 grandes coisas. Tem 3 grandes funções que podem adoecer. A parte básica, então, movimentação. Então, todo sintoma que limita a sua movimentação, coordenação motora, velocidade de movimento, força. Então, isso é a função básica. Então, eu tinha muita força, deixei de ter. Principalmente se você tiver um quadro assimétrico ou progressivo, que não passa, ou sintoma muito evidente, então boca torta, fraqueza de um lado, ou se for uma pessoa com um contexto perigoso. A pessoa tem pressão alta, diabetes, é idoso, então tem que tomar cuidado. Funções básicas seriam a parte motora e a parte sensitiva. Mas aí não quer dizer só uma paralisação, porque às vezes a gente fala, um movimento, perda de movimento, pensa, parou o lado direito, parou o lado esquerdo. Às vezes não para, né? Às vezes simplesmente é uma inabilidade. Nossa, minha mão direita era tão boa, hoje em dia eu tenho uma incapacidade. Eu não consigo segurar fichas, por exemplo. Por exemplo, não consigo, por exemplo, abotoar a camisa, fechar o cadarço, abrir garrafas. Então, tudo que você antes fazia com facilidade e passa a fazer com dificuldade, pode ser um sinal de alarme. Gente, não quer dizer isso, porque você, eu tenho mais idade. Então, antes eu andava rápido, agora não ando mais. Isso é envelhecimento. É o que eu te falei. É diferente. Oscilações que são leves ou transitórias, ou proporcionais ao evento de vida, isso é absolutamente esperado. Você está mais sedentário, você tem menos força. Mas daí você sabe que você parou de ir para a academia e ficou mais fraco. A consequência Agora, se aquilo te atingiu de forma inexplicável, então tem que pensar sempre, tem motivo para eu estar assim? Isso tem intensidade? Isso está piorando? Tem que procurar um médico. A segunda função é a cognição. Que é aqui vai memória, atenção, criatividade, linguagem. Nossa, eu não estou entendendo o que as pessoas estão falando. Nossa, eu não estou conseguindo me expressar adequadamente. Eu estou com uma dificuldade em fixar memórias novas. Estou muito desatento. Se é um dia, de novo, dormir mal à noite, ou tomar no dia seguinte. Né? Ou uma fase, eu estou mais entristecido, estou sobrecarregado no trabalho. Agora, se aquilo é
progressivo e atrapalha o seu rendimento de vida, é melhor procurar uma ajuda de um especialista. Tá. Em terceiro, as emoções. E aqui eu acho que está a grande parte das pessoas que a gente às vezes fala quando fala num programa de televisão. Os distúrbios emocionais. Porque todo mundo oscila. Todo mundo tem um grau de ansiedade, todo mundo tem percepção de estresse, todo mundo tem dias tristes e felizes. Quando que isso se torna uma doença? A gente tem uma estatística, Kátia, que 1/4 das pessoas tem doença psiquiátrica. 1/4? 1/4. Em todos os níveis. Todos os níveis. Então, depressão, ansiedade, e algumas são subdiagnosticadas. A gente viu um caso dramático, agora recente, do Robin Williams. Foi. Tinha um quadro inicial de Parkinson, que é uma doença tratável, que responde super bem ao remédio. Alcoólatra e viciado em cocaína. E a gente não sabe nem o que é o ovo e a galinha, né? Que é causa, se a que é depressão levou à droga ou a droga levou ao agravamento. A gente sabe que, na verdade, uma pessoa que aparentemente era bem sucedida, acabou não conseguindo pedir ajuda e acabou atentando contra a própria vida. Então, mas isso é outro ponto também. As pessoas acham que quem tem dinheiro, se você não tem problema financeiro, você não tem problema. Isso é um grande engano, que a pessoa pode ter muito dinheiro, estar rodeada de pessoas, mas se sentir sozinha e infeliz. Esse, na verdade, é o maior erro. Na verdade, a gente olha só a pontinha do iceberg. Olha como é bem sucedida, tem dinheiro, está reclamando do quê? Por isso a gente está colocando e alocando essas doenças dentro do espectro da patologia. Então, o cérebro, ele adoece, independente do ambiente. Tem questões genéticas e tem questões ambientais, porque a fama também distancia, né? Você sempre, ontem abordaram no Fantástico sobre a questão se o humorista teria ou não um risco maior de depressão, né? O ter que fazer rir, às vezes, é um fator de risco para a própria infelicidade. Mas aí é um peso que você mesmo coloca na sua vida, não é? Às vezes você coloca, às vezes aquilo é uma válvula de escape. Então a pessoa já tem uma dificuldade e vai buscar aquilo para conseguir levar a sua vida adiante. A gente tem alguns mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles, ó. Legal. Todo sintoma neurológico significa que a pessoa está com uma doença grave. Não, mito, né? Esse é um mito grandes, tranquilo, é. Na verdade, a gente tem vários sintomas neurológicos que nem se refletem em doenças, são apenas oscilações. O médico, ele não avalia, a gente não avalia a árvore, a gente avalia a floresta. Então, o médico, ele vai avaliar em que paciente que é, qual é a idade, qual o contexto, quais sintomas estão associados conjuntamente. Por exemplo, a pessoa tem febre, dor de cabeça e a nuca está rígida, rigidez de nuca. Meningite. Deve ser a meningite. Agora, isoladamente, só febre ou só dor, talvez não. Então, é a floresta que importa, a idade, o jeito que o sintoma aconteceu. Então, oscilações são normais e naturais. Então, esse é um mito e, às vezes, o cérebro sofre por doença fora dele. Glândula tireoide, carência vitamínica, problemas emocionais. Então, tem que tomar cuidado. Nem sempre a doença é neurológica e nem sempre ela é grave. Vamos ver mais um? Redução de força ou sensibilidade em metade do corpo pode ser sintoma de AVC. Verdade. Verdade? Então aqui surge um sinal de alarme que a gente comentou, a assimetria, né? Geralmente coisas mais benignas evoluem de forma mais difusa. Então, um lado do corpo mais fraco do que o outro, a perda de sensibilidade, na mente de um neurologista, traz preocupação. Principalmente para pessoas que já têm fator de risco. Diabetes, tabagismo, idade mais avançada, hipertensão, né? Hipertensão arterial. Então é muito importante esse chamado, quer dizer, então geralmente o AVC ele é abrupto, pode ser qualquer sintoma, mas é muito comum que ele envolva assimetrias, a boca um pouco mais torta, o braço mais pesado, a perna arrastando, e às vezes você demorar para procurar o hospital, pode ser o que vai dividir a boa evolução da evolução desfavorável. E às vezes você não tem dor de cabeça, como as pessoas imaginam, não tem outro sintoma. Quando você percebe, já é uma Exatamente. O quadro mais comum do AVC isquêmico, é o déficit neurológico agudo, abrupto. De uma hora estava bom, de repente está alterado. E geralmente o AVC não dói. Então não espere dor, né? E às vezes a pressão está normal também. As pessoas às vezes esperam que a pressão esteja alta e ficam esperando passar. O tratamento depende da chegada em até 3 horas, 4 horas e meia ao hospital. Se eu passo de 3 horas e meia, 4 horas, eu já vou ter uma certa perda. Já é mais difícil o tratamento agudo, não que não dê para ser feito. Então é importante reconhecer até para buscar o hospital correto. Um hospital com tamanho suficiente, que tem uma tomografia, um médico neurologista. Então tem que reconhecer o AVC de prontidão. Mas hereditariedade conta também? Conta um pouco. Então, AVCs em jovens podem ter tendência genética, mesmo em pessoas mais velhas. Por quê? Os próprios fatores que levam ao AVC são genéticos. Então, você tem hipertensão, colesterol alto, obesidade centrípeta, distúrbios de sono, o próprio estresse,
né? Então, sedentarismo, tabagismo. Então, a gente tem, sim, riscos genéticos envolvidos nisso. Mas não quer dizer que é obrigatório. Sim. Você não precisa ter a mesma evolução dos seus pais nesse quesito. Isso sem doença nenhuma, né? Você sabendo que tem esse risco, você já tem que antever e ter controle do seu peso, Sim. do seu estresse, atividade regular. Mas não quer dizer, quando a gente fala hereditariedade, que a gente está carimbado, você vai ter. A hereditariedade A aqui chance é maior, né? aumenta o seu risco, mas eu acho que também aumenta o seu poder de evitá-lo, né? Então, você sabendo da sua herança, você já vai lutar contra desde novinho. Próximo mito ou verdade, vamos ver. Perda de memória é um forte sinal de Alzheimer. Muita gente me pergunta isso, né? Então, a doença de Alzheimer, o principal sintoma do Alzheimer é a perda de memória. Na verdade, não memórias antigas, a perda da capacidade em fixar memórias novas. Mas a maioria dos casos de perda de memória não são por Alzheimer. São por estresse, por noites mal dormidas, por sobrecarga. Então, tem que separar o joio do trigo. E tem que ver se a gente não está indo no automático, por exemplo. Onde enfia a chave? Gente, a gente fecha, enfia sempre no mesmo lugar, joga. Então, para o cérebro, aquilo já é rotineiro, ele não vai nem mais fixar. Por isso que, como você sempre fala, você costuma colocar a chave na bolsa. Então, no outro dia, tira a chave, coloca no bolso, em outro lugar, para estimular seu cérebro a ficar atento, né? Exatamente. É o que você falou. Desliga o piloto automático, né? Perde essa questão meio robótica de fazer as coisas do dia a dia e você vai ver que a sua memória vai melhorar muito. Durma adequadamente, faça atividade física, se alimente bem. Cuidado com a sobrecarga. Hoje em dia a gente tem muita sobrecarga, E muita né? informação inútil. Muita concorda? informação inútil. O cérebro ele precisa triar. Com isso ele se cansa, gasta energia e surge os problemas de memória. Então, cuidado. Primeiro, rever seus hábitos de vida. Agora, se o quadro de memória ele é progressivo, acima dos 60 anos, se a pessoa esquece coisas muito importantes, tipo panela no fogo, gás ligado, aí é melhor buscar, sim, a ajuda de um especialista, que pode ser Alzheimer ou outras patologias cerebrais. Agora, é importante lembrar que não existe um exame para se diagnosticar Alzheimer, né? Não existe um exame assim, de definitivo. sangue. Não. Por exemplo. Aliás, muitas doenças neurológicas não aparecem em exames. Já falamos, déficit de atenção, dislexia, autismo, exames todos normais. Alzheimer também. Pode ter um exame normal, pode ter um pouco de atrofia. Então, importa a percepção do familiar e a impressão do especialista dentro do consultório. Por isso, o seguinte, gente, vai num médico. Ele fez um diagnóstico, você viu que a pessoa continua perdendo memória e o quadro se agravando, busque outro profissional. Uma segunda opinião, eventualmente, pode ajudar. É, porque eu já conheço pelo menos 3 casos de Alzheimer que não foram diagnosticados no início, porque primeiro a família não sabia, não levou no neurologista, levou num clínico geral que falou, isso é doença senil, tudo bem, deu um remédio e a pessoa foi piorando. E aí não tem como você estagnar a doença, né? É muito mais complicado. O tratamento de qualquer quadro demencial, quanto antes, melhor. É muito comum tapar o sol com a peneira, negar. Tá bom para a idade, vamos tocando. Então, a gente não usa mais esse termo demência senil ou normal para a idade. Qualquer oscilação cognitiva em qualquer idade que atrapalha a independência do paciente ou a segurança, nossa, eu tenho medo de deixá-la sozinha porque ela pode, já passou da hora de buscar tratamento, diagnóstico e, graças a Deus, está melhorando o nosso arsenal terapêutico para esse tipo de doença. Então, aqui é um mito ou uma verdade? Perda de memória, forte sinal de Alzheimer, isso é uma pegadinha da produção. Pode ser mito, pode ser mito verdade. meio verdade. O que aparecer é o que é, vamos ver aqui. Então, vamos ver. É mito. Pode ser. É mito por quê? Porque é uma forte sinal de Alzheimer, mas a maioria das perdas não são por Alzheimer. Mas se você perceber que a pessoa está tendo cada dia uma perda de memória mais significativa do presente, leve a um neurologista, pode ser Alzheimer. Sem dúvida. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Vamos lá. Falta de atenção, aprendizado e dificuldade de se relacionar são sintomas de doença cerebral. Eu considero uma verdade. Apesar de que podem ser sintomas, lógico que depende da intensidade de que a gente está falando. Agora a gente tem TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. O aprendizado pode estar abalado, lógico, na ausência de explicações pedagógicas, escolares. Uma escola inadequada para criança. Que é o mais comum, mas pode ser um quadro de dislexia não reconhecido. Alteração social, até pode ser um quadro, por exemplo, de um autismo. Então, tem que ficar esperto, porque pequenas variações são normais e devem ser respeitadas. Grandes oscilações que levam ao comprometimento do bem-estar biopsicossocial, por isso que a gente fala que é doença. Então, eu vejo muita gente com dificuldade de aceitar, né? Mas tem déficit de atenção ou será que é mal educado? Tem dislexia ou foi mal alfabetizado? Tem autismo ou a mãe é fria? Não, existem doenças que levam à alteração do cérebro atencional, do cérebro social no autismo, do cérebro da linguagem na dislexia. Não é porque não aparece na ressonância ou porque não tem um exame genético que não seja uma doença que deva ser abordada.
Não sei se você vai concordar comigo, e não é culpa dos pais, porque às vezes os pais, quando recebem um diagnóstico desse dos filhos, ficam apavorados. Onde eu errei? Quer dizer, será que se eu tivesse sido mais firme quando era pequenininho, será que ele não teria esse déficit de atenção? Quer dizer, se é uma doença, de qualquer forma, ia se manifestar. Qualquer jeito. Né? Essas doenças são todas doenças neurobiológicas, com fortes determinantes genéticos. Quando você coloca a culpa no pai, você pune ele duas vezes. É verdade. Né? Então, você coloca, não, é a relação, não, foi a gravidez, não, é o jeito que você criou seu filho, ou a escola que você escolheu. Não. Grandes desvios podem ser alterações específicas na função de uma parte do cérebro. O que não quer dizer que a criança seja incapaz. Pelo contrário. Simplesmente ela tem que ser melhor abordada para desenvolver esta parte e continuar a desenvolver as outras que geralmente são bem desenvolvidas. E muitas doenças também, eu já aprendi com você isso, o cérebro é tão inteligente que ele busca novos caminhos. Então, por exemplo, nós que temos 40 e poucos anos, no nosso tempo não tinha um diagnóstico tão preciso como hoje. Então, não. Eu sou hiperativa, mas o meu cérebro buscou um novo caminho para se organizar. E assim a gente vai se adaptando, mas é mais fácil quando você é pequeno, para se facilitar esse novo aprendizado cerebral, né? Muito mais fácil. Você dá nome, vamos dar nome aos bois, né? Então você fala o que é, para não deixar a sociedade taxar, você evita complicações emocionais e você faz as adaptações que geralmente são simples no ambiente, né? Então, dê o nome correto para evitar a taxação coletiva e, às vezes, com ignorância ou inadequada. É verdade. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, leandroteles.com.br. Lá você tem de uma forma bem fácil de entender, viu? Para os leigos mesmo, várias matérias bem legais para você entender o quanto que a doença cerebral ainda é presente, mas o preconceito muito maior. Então, ali você vai aprender mais e vai, quem sabe, poder se enxergar em outros contextos. E a gente está, inclusive, refazendo o site agora, para a semana que vem, então, um site novinho, leandroteles.com.br, para facilitar o acesso à informação básica. Lógico que a pessoa tem que pegar essa informação, adequar ao seu dia a dia e buscar o profissional da sua confiança. Mas já é um start, né? Já é um começo, sem dúvida. E o Facebook? No Facebook a gente tem uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. É só entrar, dar uma curtidinha, pode mandar perguntas, críticas, sugestões de pautas. Então ali é um ambiente mais democrático, né? Dá até medo de falar isso, porque o pessoal chega e dessa ali. Por isso que eu acho que você já está até vacinada para isso. Mas quem quiser debater do ponto de vista científico, algumas coisas a gente está absolutamente à disposição. Mais do que isso, gente, aproveite porque a informação é nossa aliada, não é contra a gente, é ao nosso favor. Obrigada mais uma vez, boa semana, viu? Até a próxima. Entra no site que você vai adorar, tenho certeza.